Olá, pessoal. Tô aqui finalizando um dia, né, de atendimentos, início de semana, e vou conversar com vocês um pouquinho sobre a hipoglicemia. Porque sexta-feira já aconteceu de atender alguns pacientes que estavam apresentando com muita frequência a hipoglicemia, e hoje mais uma vez. E aí, né, no final do dia, que eu sempre faço um momento de reflexão nesse sentido. E vou compartilhar com vocês hoje, até para a gente analisar e poder reduzir mesmo esses desconfortos com a hipoglicemia e controlar cada vez mais a sua glicemia, ter essa atenção aí que realmente é um desconforto muito grande que pode trazer, sem contar, né, que pode se tornar um quadro aí mais grave, então a gente realmente precisa ficar atento a isso. E é de fato uma das consequências, digamos assim, uma das complicações do diabetes que a gente quase não dá muita atenção, né? A gente fica muito preocupado ao excesso, a grande quantidade de açúcar, a grande quantidade de glicemia, né? Porque pelo excesso, pelo volume, por tudo isso. E a gente acaba esquecendo, né, dessa condição de hipoglicemia. Não é nem esquecendo, mas deixando um pouco de lado, como se fosse algo fácil de ser resolvido, mas que é uma complicação e que merece a nossa atenção tanto quanto a hiperglicemia. Então a gente precisa ficar muito atento realmente a isso. E dos primeiros motivos, né, uma das primeiras causas que levam à hipoglicemia é essa questão de intervalos muito longos entre uma refeição e outra. Então, toda vez que a gente tem intervalos muito longos, por exemplo, entre o café da manhã e o almoço, entre o almoço e o jantar, sem consumir nada nesses intervalos, isso tende a levar a quadros hipoglicêmicos. Então, quer dizer, a sua glicemia pode baixar demais e você pode entrar em uma complicação, em um quadro um pouco mais grave. Então, é muito importante que a gente tenha atenção a essa frequência. Então, quando a gente fala assim, faça refeições a cada 3 horas, isso para o diabético é primordial. É muito importante que se tenha esse cuidado. Por quê? Porque é a frequência das refeições que fazem com que se tenha um platô bom de glicemia, com que você fique sempre com a sua glicemia boa, sem excesso nem falta. As duas coisas são prejudiciais, né? Então é muito importante ter essa atenção. E aí, quando a gente fala desses intervalos, então, a gente precisa pensar nisso, né? Frequência. Tem a frequência alimentar, não é quantidade de comida, é frequência, é não ficar muito tempo sem se alimentar. Então, essa é uma atenção muito importante que a gente precisa ter com relação à hipoglicemia. E não somente isso, nós temos também a questão do cuidado excessivo com a quantidade, né? Então, ocorre muitas vezes de fazer uma restrição muito excessiva de carboidratos, né? E principalmente quando se tem o uso da insulina, essa não é uma boa recomendação. Toda vez que você exclui demais, que você tira a sua dieta do equilíbrio, o equilíbrio é lá ter carboidrato, proteína e gordura numa quantidade equilibrada, toda vez que a gente tira, que a gente sai desse equilíbrio, a tendência é que o organismo tenha um quadro hipoglicêmico. Então, reduzir demais o consumo de carboidrato, reduzir além do que você precisa reduzir, também pode levar a esse quadro hipoglicêmico. E é muito importante a gente organizar isso, porque às vezes você já sabe qual é a tua recomendação, você sabe a quantidade que você precisa comer naquele horário, né? E essa é uma disciplina de todo diabético. Organizar o seu dia com as quantidades adequadas que ele precisa. E aí, quando a gente falha nisso, a tendência é causar uma hipoglicemia. Então, essa realmente é uma atenção que precisa ser dada, né? Não exagere, não faça restrições excessivas, não tem essa necessidade. O equilíbrio é o segredo. É muito importante permanecer no equilíbrio, né? E aí, aqui na minha reflexão também, estava levantando uma terceira causa,
que é muito comum de acontecer e que inclusive foi a causa de 2 pacientes na sexta-feira passada. O que acontece? Toda vez que nós entramos num tratamento, né, que se inicia um tratamento para o controle do diabetes, também pode acontecer um início de tratamento para controle de peso. E aí as duas coisas caminham juntas. Então, conforme o paciente vai reduzindo o peso, conforme você vai reduzindo o seu peso, a quantidade de insulina que você precisa tende a diminuir, né? Por quê? Porque a insulina, ela está diretamente relacionada com o peso. Então, conforme você vai emagrecendo, a tendência é você precisar de menos. E se esse ajuste não for feito, a hipoglicemia, ela vai ser uma frequência na tua vida, na tua rotina. Então, a gente precisa ajustar junto do teu médico, do endocrinologista, fazer o ajuste das unidades de insulina de acordo com o teu peso e de acordo com o que você está consumindo de alimentos, né? Porque reduzir também uma quantidade calórica para proporcionar um emagrecimento também vai exigir um controle da quantidade de insulina que você vai precisar utilizar. Então, isso é muito importante da gente entender. Se existe um processo de emagrecimento, se você está perdendo peso e está tendo quadros de hipoglicemia, é muito importante a gente organizar novamente toda a estratégia de uso de insulina e quantidade de nutrientes que você vai consumir no teu dia. Então, isso é muito importante da gente monitorar. E essa atenção, ela deve ser dada aí pela equipe multidisciplinar e principalmente por você que está fazendo o teu monitoramento, né? Nós, profissionais da saúde, eu como nutricionista, o endócrino, ele vai precisar do seu controle diário, da sua verificação de glicemia, né? Como que tá ficando no jejum, como que tá ficando depois das refeições, antes das refeições. Então, esse monitoramento da glicemia, ele é fundamental, principalmente quando você faz uso de insulina e também quando você está em processo de emagrecimento. Então, é muito importante que a gente faça o monitoramento para a gente conseguir mapear e entender como que será a distribuição de nutrientes e como que será a distribuição do próprio uso da insulina. Então, esse é o segundo motivo assim maior de causa de hipoglicemia em pacientes que estão em processo de emagrecimento. Então, é muito importante a gente ficar atento nisso, tá? E aí nós temos mais um motivo, que é usar uma quantidade de insulina acima do recomendado, né? A gente vê muitos pacientes decidirem por utilizar uma quantidade X a mais, porque vai, sei lá, vai numa festa, vai fazer alguma comemoração diferente e acaba calculando mal essa quantidade, né? Porque fez uma adição por conta, sem nenhuma orientação mais específica. Então é importante que a gente saiba, tem como sim aumentar, mas é importante que a gente saiba o quanto, que a gente saiba essa estratégia. E essa estratégia ela é individual, depende, é de indivíduo para indivíduo, de pessoa para pessoa, isso fica diferente, uma conta diferente. Então é muito importante que a gente monitore, porque simplesmente acrescentar uma dose de insulina por ela mesma não vai ser muito positivo. Então a gente precisa ficar muito atento a isso para não cometer esse erro. Doses muito altas de insulina e não repor isso na alimentação pode sim levar a um quadro de hipoglicemia quando essa insulina tiver um pico. Porque é muito importante a gente entender isso. Você precisa entender o tipo da insulina que você está utilizando, qual é o horário de pico da sua insulina. Você sabe qual é o horário de pico da insulina que você utiliza, né? Muito importante isso. Temos vários tipos de insulina e você pode usar 1, 2, 3 tipos de insulina. É importante que você saiba quando a sua insulina age, quando é o pico, tá? Até para que você consiga organizar a sua rotina e quando precisar utilizar uma dose a mais, saber como fazer, qual a estratégia correta a usar.
Então, isso é muito importante, porque fazer isso da forma errada, assim, de olho, né? Que a pessoa fala, eu fiz de olho, né? Isso pode levar a uma hipoglicemia, você pode passar mal, tá? Então, é muito importante isso. E ainda, por fim, algo assim muito importante é a regularidade de horários, tá? É muito importante. Isso, gente, isso tem um fundamento tão importante na tua rotina, que é essa questão de horários regulares para aplicar a insulina. É importante ter disciplina nisso. Por quê? Exatamente por conta dos picos que nós estávamos conversando antes, né? Aplicar a insulina no horário correto, no tempo correto antes de uma refeição, né? Saber direcionar isso no seu dia a dia, isso vai fazer toda a diferença para a estabilidade da tua glicemia. É muito importante que tenha essa organização, porque se você aplica no horário errado, o pico vai ser em outro momento. Aí às vezes não vai fazer efeito naquele horário que tinha que fazer, acaba fazendo mais lá na frente. Lá na frente você não tem nutriente, você não fez uma refeição, vai acontecer uma hipoglicemia. Então, é por isso que essa disciplina com horários regulares é algo fundamental no controle da glicemia para não ter quadros de hipoglicemia. Então, organizar o seu dia, seguir, né, o roteiro do horário de aplicação é muito importante, tá? E quando você não faz o uso da insulina, quando você faz só o uso, por exemplo, de um hipoglicemiante, de um remédio oral para controle da glicemia, essa atenção também é muito importante, né? Não fazer uso do medicamento, por exemplo, de estômago vazio, né? Por quê? Porque o medicamento vai começar a agir a partir do momento que a digestão vai acontecendo. Se você não tiver com alimentos, se você não tiver consumido alimentos, você tem uma probabilidade de apresentar um quadro de hipoglicemia. Então, vejam que organizar, regrar os momentos, os horários da medicação é algo muito importante e que vai junto, né? Ele caminha junto com a alimentação. Por exemplo, eu não vou entrar especificamente em tipos de insulina, mas só para vocês lembrarem aí do tipo que vocês usam, existe algumas insulinas que a gente recomenda a aplicação 30 minutos antes da refeição. Por quê? Porque ela vai começar a ter uma ação 30 minutos depois que ela foi aplicada. Aí você começa a fazer a sua refeição e você tem ali ela agindo naquele período de digestão até 2h30, 3 até 4 horas depois que você iniciou a refeição. Então, ela é específica daquele momento, ela é específica daquela refeição. Se você aplicar a tua insulina e não consumir alimentos 30 minutos depois, deixar de fazer aquela refeição, a tendência é que a tua glicemia caia e caia rapidamente, vai ter um quadro hipoglicêmico. Então, vejam que são detalhes importantes da sua rotina que você precisa monitorar, né? É aquela conversa que a gente tem sempre. Se o teu corpo não funciona mais sozinho, todas as continhas que o teu corpo faria de forma, né, fisiológica, natural, você precisa fazer de forma externa. Então, você vai precisar monitorar a tua glicemia, você vai precisar saber o quanto de alimento você está consumindo e o quanto de insulina você vai ter que aplicar para suprir aquele momento. Então, essa rotina, esse controle de horários é algo muito importante, tá? A gente precisa organizar isso no nosso dia a dia. E aí, a partir do momento que a gente identifica, então, o que pode estar causando a glicemia, né? Então, lembrando aqui para vocês, pode ser intervalos longos entre uma refeição e outra, pode ser uma quantidade de nutrientes insuficiente, pode ser uma quantidade excessiva de insulina, pode ser que por conta de você ter emagrecido, você pode estar precisando de menos insulina, ou ainda os teus horários de aplicação podem estar irregulares. Então, tudo isso pode ser uma causa da hipoglicemia. E aí, quando a hipoglicemia acontece, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai controlar, né? Então,
tão importante quanto resolver o problema da hipoglicemia é resolver de uma forma que eu não comprometa colocando um quadro de hiperglicemia. Então, às vezes, quando se está passando mal, né, a vontade que dá é de devorar o alimento. E eu falo de experiência própria. Se fica muito tempo sem consumir nada, a hora que chega, que você percebe, dá aquela sensação de tremor, é uma fome que parece que não tem fim, e aí a tendência é que você exagere na quantidade, se você não fizer um monitoramento específico, e você vai ter um quadro de hiperglicemia na sequência, quer dizer, passar mal daqui, depois passar mal acolá. Então é muito importante monitorar da forma correta. Então assim, como normalmente eu recomendo e como normalmente eu faço no meu dia a dia, quando a glicemia tá ali acima de 70, você mediu, você tá com mal-estar, começou a sentir um certo tremor, mas tá acima de 70, ali 70, né, 75, 80, você pode consumir uma fruta, tá? Uma fruta, uma porçãozinha de fruta, uma laranja com bagaço, uma banana, né, um pedaço de manga. Então, você consumindo essas frutas mais adocicadas, a tua glicemia já vai se reestabelecer. Ela já vai ficar ali num 85, num 90, que é uma glicemia boa, né? Que é um platô bom. Às vezes até 100, 120, tranquilo, tá? Então aí fica uma solução para uma glicemia que não está tão baixa. Agora, se a sua glicemia está entre 50 e 70, é muito importante que você consuma um carboidrato de absorção rápida, tá? E aqui vai entrar dois conceitos para vocês. Então, nós temos os carboidratos de rápida absorção, nós temos os carboidratos de lenta absorção e nós temos os carboidratos de média absorção, tá? Isso chama-se índice glicêmico. Então, quanto mais rápido um alimento é absorvido, maior é o seu índice glicêmico, quer dizer, a maior é a capacidade que ele tem de subir rapidamente a sua glicemia. Então, quando está muito baixinho assim, a gente precisa usar uma estratégia como essa. A gente precisa colocar um carboidrato que seja absorvido rapidamente, né? Então, eu preciso puxar aquelas opções que são de rápida absorção. Quando a glicemia não está tão baixa, eu posso usar um carboidrato de média absorção, que é o exemplo das frutas que eu falei para vocês, e que acabam tendo ali uma fibra que vai reestabelecendo essa glicemia num período um pouquinho maior, sem que você tenha nenhum pico, tá? E uma melhora da tua glicemia vai acontecer. Então, por isso é importante a gente conhecer esses alimentos, tá? E ainda tem um outro conceito muito importante, que é o conceito da carga glicêmica, tá? O índice glicêmico, então, é a velocidade de absorção, e aí nós temos o conceito da carga glicêmica, que é a capacidade que uma determinada quantidade de alimento tem de aumentar a sua glicemia. Então, a carga glicêmica de um alimento pode ser média, alta ou baixa. Quando ele tiver uma carga glicêmica alta, normalmente ele é um alimento de alto índice glicêmico também, ou então ele é um alimento que tem vários ingredientes na sua composição e uma pequena quantidade daquele alimento já faz com que a sua glicemia suba. Então é muito importante a gente entender esses conceitos para a gente conseguir tomar a decisão correta, né? Quando a glicemia estiver muito baixa, a gente vai ir então para esses carboidratos de rápida absorção. E um carboidrato de rápida absorção, para eu dar um exemplo para vocês, é o próprio açúcar, né? Então a gente tem ali uma colher de sopa, por exemplo, de açúcar, vai ter em torno aí de 15 gramas de carboidratos. E o mesmo você vai encontrar, por exemplo, num copo de 200 ml de suco de laranja, tá? Suco de laranja não tem mais a fibra, é um carboidrato líquido de rápida absorção que pode te auxiliar também nesse momento. Outro exemplo é o mel, né? Uma colher de sopa de mel
tem carboidrato de rápida absorção. As balinhas, né? O pessoal fala muito das balinhas, né? Então, 3 balinhas mastigáveis, né? Aquela mais molinha, equivale a uma porção de 15 gramas de carboidrato que vai auxiliar nesse momento aí de controle da glicemia. E tem também aqueles sachês de glicose, né? A gente vê muito esses atletas utilizando quando vai, o pessoal do triatlo usa muito, né? Então é uma rápida reposição de carboidrato, né? Então é glicose pura, são 15 gramas de glicose num sachêzinho que também pode ser utilizada para fazer a correção. E aí, como que vai fazer a correção? Não pode ser de qualquer forma, né? A correção, ela tem que ser monitorada. Então, vai lá, mede, medir. Você tá passando mal, você vai medir. Mediu, viu quanto tá, né? A tua glicemia. Tá abaixo de 70, então eu vou fazer uma correção. Como que eu faço? Eu vou fazer com 15 gramas de carboidrato de rápida absorção. Seja diluindo açúcar num pouquinho de água para tomar. E aí você vai aguardar 15 minutos. É 15 e 15 então, né, gente? 15 gramas de carboidrato, 15 minutos. Aguardou 15 minutos, mede de novo. Mediu, se a glicemia já estiver acima de 70, ok, resolveu, já tá ficando legal, tá tudo bem. Se a glicemia ainda estiver abaixo de 70, você repete o processo. Mais 15 gramas de carboidrato, aguarda 15 minutos e aí você vai aferir a glicemia de novo, tá? Então, é um procedimento que funciona para aumentar essa glicemia com esse desconforto que você está sentindo nesse momento, tá? Agora, se tiver muito baixo, se estiver abaixo de 50, você tem que dobrar a dose de carboidrato. Então, você vai, ao invés de 15, você vai fazer 30 gramas de carboidrato, ingere rapidinho, aguarda 15 minutinhos e monitore. Tá? Então, é muito importante para a gente conseguir fazer esse tratamento, esse controle aí da hipoglicemia, tá? Então, são conceitos importantes que você precisa entender e que muitas das vezes é uma ação rápida que você pode fazer, né? Independente se você vai fazer no seu filho, por exemplo, é o seu filho que tem o diabetes, né? É ele que está apresentando essas oscilações. Na adolescência isso pode acontecer muito, né? Tá mudando ali da fase, né, de criança para adolescente ou ainda adolescente para jovem, né? Essas transições, esses estirões de crescimento que dão nesse período, eles têm uma ação muito semelhante ao processo de emagrecimento, porque são alterações de peso muito intensas que acontecem nesses períodos, né? Para mais, no caso, o indivíduo está crescendo, né? Então, é muito semelhante essas oscilações de unidades de insulina, porque o corpo desse indivíduo está mudando, está crescendo, está alterando. Então, é importante também para você pensar nesse monitoramento efetivo para conseguir controlar e prevenir que a hipoglicemia aconteça, né? Então, são ações aí importantes na rotina, no dia a dia, né? Tanto do jovem, da criança, do adulto, do idoso. É muito importante que a gente monitore para que não aconteça nenhum internamento, para que não precise ter nenhuma ação mais grave, né? Diante de uma consequência aí de um descontrole da hipoglicemia, tá, pessoal? Então, é muito importante que a gente pense em todas essas ações para conseguir fazer um real controle, tá? E aí, para a gente efetivar realmente essa ação de controles, né, para a gente prevenir com a alimentação, eu sempre falo do equilíbrio. Então, se nós temos uma distribuição adequada de nutrientes na sua dieta, na sua alimentação, se você está fazendo boas escolhas, se você tem ideia do quanto você precisa de carboidratos no seu dia, você não precisa ter uma dieta restritiva. Você consegue organizar o seu dia e você consegue ter um bom controle, independente se você usa insulina ou se você não usa insulina.
conhecer como o teu corpo funciona, identificar as estratégias que funcionam para você e ter equilíbrio na sua alimentação são partes importantíssimas para que a gente realmente consiga ter o controle. Então, são fundamentos importantes para a gente conseguir organizar o seu dia, conseguir ter esse controle sem que você precise fazer uma restrição muito severa. Que aqui eu sempre converso com vocês nesse sentido. A gente não precisa deixar de consumir aquele alimento que a gente gosta, deixar de ir em eventos, deixar de ir em festas, sair com amigos ou ainda proibir uma criança de comer um brigadeiro numa festa do amiguinho. A gente não precisa disso. O que a gente precisa é entender e aprender o quanto a gente precisa consumir desses nutrientes e o quanto de insulina vai ter que utilizar, ou qual estratégia vai precisar utilizar no dia para que a gente consiga ter essa atenção, para que a gente consiga de fato efetivar esse controle. Então, assim, conhecer como o teu corpo funciona é uma das primeiras coisas que a gente precisa descobrir para conseguir entender. E como que a gente conhece, gente? Quem tem diabetes vai conhecer de que forma? Vai conhecer monitorando, tá? Então, monitorar a glicada, acompanhar como é a oscilação da sua glicemia depois que você consome determinados alimentos, monitorar ali esse período. A gente chama de pós-prandial, Vocês sabem disso. Então, quando a gente consome um alimento, a gente pode ter uma meta ali, 1 hora depois tem que estar normalmente abaixo de 180, 2 horas depois da alimentação tem que estar abaixo de 140. E aí a gente vai estabelecendo essas metas, para ir organizando. É claro, isso pode variar, de período para período da vida, de paciente para paciente, se é idoso, se é criança ou ainda se é gestante. Então a gente precisa ter metas pós-prandiais, metas depois da refeição. Então, para você se conhecer, para você entender como teu corpo funciona, você tem que saber quais são as suas metas e, muito importante, gente, saber como você vai monitorar isso para a gente conseguir, junto com a tua equipe, junto com todos os profissionais que estão envolvidos no teu tratamento, conduzir da melhor forma, para que você tenha qualidade de vida, para que você consiga controlar, para que não fica tendo crises aí de hipoglicemia, nem de hiperglicemia, Hoje a gente falou especificamente da hipoglicemia, mas é muito importante que você se conheça, que você entenda como o teu corpo funciona. Se você não souber disso, se você não monitorar, se você não fizer esse cuidado com o monitoramento da glicemia, não tem como a gente saber, tá? Não tem como, é quase impossível a gente conseguir fazer um bom controle glicêmico sem ter esse monitoramento efetivo, essa atenção efetiva diante de como o teu corpo reage, à insulina, de como o teu corpo reage ao alimento. Então, isso é muito importante da gente monitorar, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu vou colocar, vou deixar aberto aí para vocês entrarem em contato comigo. Se ficar alguma dúvida, podem colocar mensagem aqui para mim que eu vou responder para vocês, tá? Se vocês preferirem colocar no direct, podem colocar no direct, mandar mensagem pelo WhatsApp. Fiquem à vontade, vocês vão ter todos esses canais abertos para vocês passarem as suas dúvidas, E para a gente ir conversando, esclarecendo e para que vocês cada vez mais entendam como o corpo de vocês funciona e como isso pode interferir na sua qualidade de vida, nas suas escolhas, nos seus momentos com os amigos, com a família e tudo isso. Então é muito importante a gente compreender
essa logística fisiológica do corpo, para que a gente consiga realmente ter aí uma qualidade de vida, uma atenção. Então, fico disponível para vocês, tá? Podem deixar mensagem, fiquem à vontade, tá bom? Agradeço muito de coração quem ficou aí até o finalzinho do vídeo compreendendo todas essas informações. Abraço, até a próxima!